esperar o Instagram mandar algumas notificações. Vou cancelar as minhas notificações, senão, né? Oi, Carla, Oi! E aí? Tudo bem? tudo bom? Bem, e você? Tava me preparando aqui. Tudo bem. Esperar um pouco o pessoal chegar. Vamos esperar, né? Tem 3 pessoas. Uhum, sim. Teve muita pergunta? Olha, não teve muitas, não. Eu anotei aqui Aham. 3. E Tá aí, bom. teve muita? Falar pra caramba vai dar pra responder tudo. Meu celular tá escorregando. Bom, quando você quiser, a gente começa. Podemos? É. Uhum. Bom, gente, então vamos lá. Falar um pouco de procrastinação para vocês, né? Então, vamos começar pelo que é procrastinação, né? Se o pessoal quiser fazer perguntas aí também, façam as perguntas que a gente vai respondendo. Vocês vão ver que eu não tenho uma linearidade também. A gente vai discutir várias coisas aqui, pelo menos essa é a intenção, né? Então, podem fazer perguntas. Então, vamos começar pelo que é a procrastinação, Uhum. né? Inclusive, eu vi essa pergunta. O Então, que é isso? é, Uhum. Então, a procrastinação a gente pode definir, né, como o ato de se adiar tarefas, né? Então, a própria etimologia da palavra, né, se a gente pegar, pró quer dizer à frente, né? E crastinar amanhã. Então, é sempre ir adiando para amanhã, né, as coisas. E as coisas, quanto mais se adia, né, mais vem aquela sensação de culpa, né? Aquela sensação de, ah, mesmo de baixa autoestima ou de desvalorização, né? Que a gente começa a se cobrar também. Só que ao mesmo tempo que a gente começa a se cobrar, as coisas vão. ah, a gente começa a se cobrar e a gente não consegue agir também. Vira Então, uma bola e de aí, neve, né? cada vez, cada vez mais a gente entra num descontrole, né? E aí, de repente, você acorda, o que que você está fazendo com a sua vida, né? Aonde que eu tô, né? Então, assim, começa, né? As pessoas começam a ver, assim, a vida passando e elas tendo que correr atrás de um bonde, né? E a vida vai degringolando, né? Enfim, e várias situações vão acontecendo no decorrer disso, né? Então tem Uhum. muitas coisas que você adia e que eram simples, só que a coisa ficou você adiou tanto que se tornou um grande evento, né? Então acho que tem tem várias coisas a se tratar de quando a gente fala de procrastinação, né? É, quando a gente vê, né? Primeiro, qual tarefa que você está procrastinando, né? Uhum. Então, eu acho que como o seu canal é um canal católico, né? E tem essa referência muito da religião, né? Uhum. Uma coisa que eu vejo é assim,
que todo mundo, né, todo mundo tem a possibilidade, né, e todo mundo deve ser santo, né? Sim. Tá, só que, bom, para você ser santo, tem muita coisa para fazer, né? É uma vida toda, é um caminho todo, né? Não é para amanhã, né? Então, e aí, o que fazer? Aí você simplesmente vê certos santos, né? A vida de certos santos, certos modelos, e você acha que, olha, eu nunca vou conseguir chegar lá. Porque olha a vida dessa pessoa, olha o que ela já fez. Ó. E aí você pega toda aquela estrutura, né? De, olha, eu preciso ser santo, eu preciso fazer algo, né? Aqui, né? Uhum. Só que aí você fala, meu Deus, né? Mas não consigo nem, sei lá, amarrar o tênis direito, como que eu vou ser santo, né? Então, então assim, é, isso é uma complexidade, né? Então, isso tem a ver com objetivos, tarefas, sacrifício. Então, tem muitos pontos, né? Muitas variáveis do porquê nós procrastinamos. E cada pessoa também tem, vamos falar assim, limitações, etc., que são pontos mais específicos para a procrastinação, né? A gente está falando de uma procrastinação geral, né? Uhum. Mas uma coisa é você procrastinar, de você lavar a sua louça suja, né? Uhum. Que é uma tarefa, vamos colocar assim, bem simples, né? E outra coisa é você procrastinar no seu doutorado, É, são né? níveis diferentes, né? Então, assim, são várias questões que envolvem aí. Isso a gente pode colocar assim, vamos colocar a nossa, o que a psicologia, né, algumas abordagens, né, principalmente a abordagem que da análise do comportamento vai falar isso, né? Eu não acho que as pessoas não têm talvez muita noção do que seja, né? Mas a análise do comportamento ela vai ver simplesmente as partes mais biológicas do ser humano, né? As partes mais relacionadas ao próprio comportamento em si, né? Em como que a gente se comporta para fazer coisas e obter coisas, né? Então, basicamente, a procrastinação, nesse sentido, seria, né, o ganho da recompensa. Né? Então, por exemplo, todos nós agimos de acordo com uma recompensa, né, com certo tipo de prazer que eu vou obter. Quanto Uhum. mais essa recompensa, né, depende de muitos e muitos fatores, muitos e muitos comportamentos. Vamos colocar a tese de doutorado lá. Você está preparando sua tese, né? Só que são 4 anos, né, de um trabalho para você apresentar no final, né? Então, É. assim, a coisa é muito, muito lenta para aí você ter aquela recompensa, O né? resultado demora Então, muito, né? sim, então assim, precisa de outros fatores que te motivem a continuar nesse caminho, para aí sim você ter essa recompensa, né? E o caminho é difícil, né? Mesmo a gente levantei a questão lá de ser santo, né? Uhum. Então, bom, né, ser um santo, né, seria o ideal e a recompensa em si, né? Só que Uhum. para ser isso, nem sempre é gostoso e nem sempre é prazeroso, É. E uma coisa que eu né? acho interessante, a gente não pode comparar o final do santo com a vida que a gente está levando agora, né? Porque demorou muito para o santo chegar a ser santo, né? Não dá para comparar, tipo assim, um santo de sétima morada com a vida que a gente está levando agora, né? A gente tem que ter até um pouco de humildade, né? Olhar um pouco para trás e pensar como que ele caminhou, né, até chegar lá. Uhum. Sim, sim. Então, mas se você for, né, nessa questão da recompensa em si, né?
vai terão momentos que você vai se desmotivar. Isso a gente está falando, né, nessa questão de ser santo, mas muito mais, trazendo mais para as questões que são mais nossas, né, Uhum. no mundo um pouco menos elevado, vamos Aham. falar assim, né? Sim. É, então, assim, você, por exemplo, porque são vidas, né? São tipos de vidas também, tipos humanos, né? Isso tudo modifica a forma como nós vemos a tarefa, vemos os nossos compromissos, comprometimentos. Tudo isso modifica toda a estrutura, né? Por isso que a procrastinação, ela é muito mais falada no sentido de mercado, né? Por isso que ela vai ser alinhada muito mais. Bom, eu estou procrastinando, mas eu tenho que ser produtivo, Uhum. né? Por isso que o mercado adora falar de procrastinação, porque porque a produção está implicada direto na procrastinação, né? Assim, Uhum. se você adia a tarefa, você não produz, logo você perde dinheiro ou perde outras coisas, né? E Uhum. aí surge as várias e várias autoajudas lá, que aí pega a sua procrastinação, né? Uhum. E aí alinha a uma queda de produtividade, dinheiro, etc. Junta isso com uma embalagem de culpa e te vende, né? Uhum. E te vende Certo. em forma das mais variadas coisas, né? De cursos e seminários, etc, etc, etc. Mas a Uhum. questão aqui não é essa. A questão é a gente está tratando, né, a procrastinação na nossa vida em si, né, no que a gente pode fazer, qual que é a nossa obrigação, né, e o que a gente está fazendo com aquilo. E tem muitas variáveis nesse sentido. Uma delas é a própria recompensa que a gente vai ter, né? Sim. Outra delas, né, é a questão que eu falei, né, de a complexidade da tarefa, né? Porque muitas vezes a gente desanima de estudar, né? Pô, porque é chato, né? Você pega, sei lá, você pega qualquer livro, né? É difícil, né? Manter Uhum. que tem N coisas que estão ali, né? Que podem te desmotivar, né? Então a motivação também está implicada toda a parte emocional, né? Fora outras partes, né? Que são psíquicas, né? Fisiológicas e até mesmo físicas, né? E às vezes as pessoas acham, né, que elas não estão produzindo, que elas não estão conseguindo fazer tarefas, e só que elas também não veem todo o quadro, né? Uhum. Os americanos falam, você tem que ver the big picture, né? Então a figura toda, né? Para vocês aí sim começar a tomar decisões, né? Então, por exemplo, eu vou pegar até uma questão que fizeram aqui que eu acho bem interessante, Uhum. que foi a pessoa escreveu assim: quando fico triste, né, tudo trava, né? Uhum. Então provavelmente ela deve estar executando algum trabalho ali, e aí ela fala: quando eu fico triste, tudo trava. Mas trava por quê? Em geral, vai ser por um desequilíbrio emocional e a atenção naquela tarefa, né? Sim. Então, se você está triste, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Tem alguma coisa além disso, né? Não é só o procrastinar, mas tem algo que tá te impedindo, né? Não E, é só e, assim, eu não tô fazendo porque eu não quero, né? e isso, assim, se é que essa palavra tem adquire depois tanta força, né? Porque nós somos obrigados a produzir, nós somos obrigados a fazer coisas. Uhum. E aí, Vira um peso, né? quando você não está bem, né? Quando você não, digamos,
você tá preocupado, às vezes seu filho tá doente, ou você tá brigado com seu namorado, com seu marido, etc. E aí essas outras coisas te chamam e tem um outro peso na sua vida, que às vezes é muito maior que aquela tarefa. Uhum. Aquela tarefa vai ser, por exemplo, você pega um, um advogado lá que está redigindo o seu, os seus processos. Meu, às vezes ele está com um problema, ele não vai conseguir focar no processo. Então, mas isso é procrastinar, entende? E as pessoas acham que isso é procrastinação, mas enquanto que isso não é. Né? Isso, Uhum. na verdade, é ser humano, né? É. As pessoas, a gente criou uma forma de vida, uma forma de se relacionar com o ambiente, com as pessoas, que é baseado também nessa questão de produção, produção, produção. Não, não, já podem falar que eu não sou socialista, né? Mas a questão, mas a questão não, mas a questão é essa, é quando você realmente, quando você entra nesse sistema, assim, né, quando você entra forte com preciso fazer sem antes ver qual que é o seu dever naquela situação, né? Será que é mais importante eu cuidar de uma pessoa que está doente ou eu produzir ali, terminar minha tese, enfim, né? Qual que é o seu dever ali, né? O Uhum. que te corresponde isso, né? Vai te tirar força de alguma forma, né? Sim. Se É. você escolhe as coisas que você não tem muito certo o que você está fazendo, você vai perder força, as coisas vão travar. Porque sua mente, sua atenção vai estar em outro lugar, a percepção daquele tipo de tarefa vai estar em outro lugar, né? Uma Uhum. coisa que todo mundo fala, todo mundo traz, né? Isso eu estou falando todo mundo no sentido de livros, de teoria, etc. A questão é atenção e foco na tarefa, né? Uhum. Quando você tiver. Então, eu acho que esse é um ponto para a procrastinação que é fundamental, que é quando você estiver trabalhando, você está trabalhando, né? Uhum. Então, assim, e isso eu acho que começa a se perder, né, muito na nossa. Porque a gente tem muito estímulo no ambiente, Uhum. Você acha que né? seria ideal, então, a gente não fazer determinada tarefa se a gente não tiver completamente focado nela? Tipo assim, ah, eu tô com um problema, tipo, um problema em casa e daí tô no trabalho. É, é melhor eu deixar de fazer determinado relatório, por exemplo, e resolver o problema da minha casa primeiro do que ficar ali tentando fazer uma coisa que não vai ser bem feito? Depende. Uhum. Eu acho que depende muito, porque assim, eu não posso. Primeiro, né? Depende do que qual que é a responsabilidade sobre aquilo, né? Sim, Se é, eu sempre falo, por vai. exemplo, se eu falo, por exemplo, nesse caso, a pessoa, o advogado está redigindo lá o processo, só que ele está com problema na família, né? Só que se ele não fizer esse processo, ele vai, ele vai deixar desempregado 3.000 pessoas, né? Então, Uhum. assim, essa é a vida. Uhum. Essa é a vida real, né? É aí que a gente tem que... e esses atos, né, são decisões muito difíceis, né? Então, assim, ele vai procrastinar, se ele adiar essa tarefa, ele vai produzir um resultado terrível, Uhum. Tem né? que ter prudência, né? Saber o que que você vai escolher resolver primeiro, né? O que é mais urgente ali, né? Sim, e isso é inclusive um dos pontos, né, para a gente também começar, é claro, talvez ali, né, no processo, se ele tiver com dramas muito grandes, né, vai ser muito mais penoso, só que se ele escolher, ele vai ter que decidir,
né? Uhum. Muitas vezes a gente também não tem uma motivação para fazer a tarefa, tá com problemas, só que a gente tem que continuar, né? Uhum. Fazer Por sem questões de vontade, né? dever, né? Então, assim, a questão é real, né? O sofrimento é real. A questão é, algumas tarefas não têm urgência, né? Uhum. E as pessoas, e aí, esse é o ponto, quando as tarefas não têm urgência, e as pessoas continuam se cobrando. Fica se culpando, né? Às vezes, sim. Então, a questão é quando, quando você tiver, por exemplo, em família, etc., né, você estar ali, né, você não Uhum. estar em outro lugar. Isso é difícil para a gente, né, porque nós colocamos uma carga muito grande, né, nas nossas outras tarefas, né? E esquecemos de tarefas de tarefas que são muito prazerosas, mas que também são deveres, né? É seu dever estar com seus amigos também, Sim. É. E não adianta eu né? estar ali com os meus amigos pensando, eu deveria estar estudando, eu deveria estar fazendo relatório, né? Sim, sim, porque aí você perde força, né? Você Uhum. perde primeiro, momentos que podem ser excelentes, né? Pensando em coisas, então, e aí surge, por exemplo, a questão, né, de certos até transtornos, né? Como a ansiedade, né? A ansiedade ela traz isso, né? Eu tenho que estar um passo à frente, né? E isso é difícil, Uhum. né? Você tem que sempre ser o Eu não, melhor, né? Sempre produzindo, né? O Jordan Peterson, né, o psicólogo, né, canadense, ele fala de um caso, e isso eu acabei lembrando agora, né, que nós estamos no mercado, e atendia, enfim, não sei se continua atendendo, mas grandes pessoas da área corporativa e etc., né? Então ele atendia, né, CEOs, né, de áreas corporativas, enfim. E aí essas pessoas, elas têm um peso tão grande, né, que, por exemplo, é difícil para elas manejar esse tempo e às vezes a pessoa recebe uma ligação do Japão, né? é, Às 2, 3 da manhã, e ela é obrigada a sair da cama para atender para o cliente, etc. E se ele não atender, você pode ter certeza que alguém vai atender e vai roubar o cliente, a empresa, etc. Uhum. Então, assim, é um mundo, né? É um mundo que é preciso também ter cuidado, né? E ter cuidado com aonde que você quer chegar, né? Uhum. E o que você está sacrificando para chegar lá, né? É. E vai variar de muitas formas, né? As pessoas sacrifícios são necessários. Não adianta a gente falar aqui que não vai ser, aonde você quer chegar, não vai ter nenhum sacrifício. Não, você vai ter que sacrificar coisas. Uhum. Mas talvez, por exemplo, o seu sacrifício seja ficar 2, 3 horas por dia sem internet. Entendeu? Uhum. Ao invés de você pensar, não, eu tenho que sacrificar a festinha do meu filho e etc. E se você ficasse um pouco menos sem internet, né? Uhum. E aí você vai na festinha do seu filho, etc, sabe? São coisas que às vezes, né, falta um pouco de planejamento, equilíbrio emocional, né, organização né, a pessoa começar a se dar conta de como ela está fazendo. Esse período, né, que a gente está em uma situação aí de quarentena, né, mais de
isolamento social, tal, Uhum. tem eu vejo muitas pessoas se cobrando, né, para fazer coisas, só que, ok, você tem agora um tempo mais livre que você gostaria de usá-lo, né, quando Uhum. você estava naquela correria, etc., né, agora você tem um tempo livre, só Uhum. que tem coisas que não são livres, que são determinadas. Por exemplo, né, a sua atenção, ela é limitante, ela é limitada, certo? A sua Uhum. atenção, vamos colocar, se você não é uma pessoa ah, que, ah, vamos colocar, você quer aprender um idioma, né? E você nunca aprendeu nenhum idioma, Uhum. né? Ok, só que então temos aqui, vamos colocar, você quer aprender inglês, temos o Shakespeare ali e tudo que ele traz, né? Uhum. Certo? Então, assim, é uma tarefa que pode ser muito complexa, certo? Uhum. E é muito complexa, né? Você aprendeu um idioma, tem toda a gramática, expressões, regras, gírias, etc, etc. Uhum. A pronúncia. Objetos, cores, pronúncia, fluência, enfim, né? Pode ser uma tarefa complexa, que Uhum. exige muito, né? Então, você não vai conseguir estudar o dia todo. Ainda mais que não estudava antes, né? Se Não tinha esse você, se hábito. você nunca, se você nunca estudou, né, não tem prática no estudo, não vai ser, primeiro que se você começar a tarefa, você já vai se desmotivando, né, Uhum. porque é uma tarefa muito complexa, sua mente, sua atenção é limitada, e aí você vai se desmotivando cada vez mais. Aí a tendência é você abrir o livro, ler 2, 3 páginas, fechar e falar, bom, não sirvo para isso. E Uhum. muita gente E faz aí, isso em muitas áreas, em muitas áreas. sim. E aí vem a coisa de que o resultado não vem na hora, né? Tipo, você não começou a estudar hoje, semana que vem você tá falando, né? Então, de Sim, fato, é necessário, né, esperar um pouco, né, para que isso chegue, né? O resultado apareça. E sim, perseverar até lá, né? sim, sim. Então, assim, a sua atenção, né, ao longo do dia todo, né, ela é flutuante, né? A gente vai ter uma atenção aqui de mais ou menos meia hora, né? Uhum. Depois a nossa atenção você já está pensando na sua vida, na sua história e etc. E a live mesmo já desintegrou, É. né? E aí depois tudo bem que você retoma, né? Uhum. Mas a questão é, se a gente não se atentar a isso, você se cobra até mesmo por não conseguir ficar mais do que, vamos colocar um tempo grande, 2 horas, mais do que Uhum. 2 horas, né? Porque assim, 2 horas já é um tempo, se você tiver um foco enorme e uma atenção e um treino muito bom com o estudo, né? Já Uhum. é algo, né? Já é algo muito Grande. significante. Uhum. Muito, muito, mas isso são grandes leitores já, Uhum. né? Agora as pessoas se cobram ficar o dia inteiro naquela tarefa, né? Sendo que ela não vai produzir, ela não Não vai vai render, né? conseguir absorver, não vai, enfim, e aí vai se sentir frustrada, burra, etc. Né? Tem outros fatores também. Tem fatores como sono, né? Que é muito importante para a execução da tarefa, de Uhum. qualquer tarefa, né? Se você dorme mal, seu humor muda, suas percepções mudam, enfim, né? Fora o cansaço que você vai sentir para fazer alguma coisa. Se você for fazer um treino numa academia, você vai Vai morrer, aguentar. né? Basicamente, sem Uhum. sono, né? Sem dormir. Exatamente. Bom, enfim, esses são alguns fatores, né, que eu acho importante, né, a gente colocar, principalmente porque as pessoas se cobram muito, né, nesse período de isolamento, de quarentena, né, sendo Uhum. que às vezes isso poderia ser mais gradual, né, e haver menos dor no processo, né?
Uhum. Porque quando você enxerga, né, que você vai ter certas dores, vai ter certas dificuldades, né? Aquelas dificuldades começam a se ampliar e a vontade de fazer a tarefa começa a Vai reduzir, embora. Uhum. né? É. Vai embora e aí chega uma hora que você não quer mais nem pensar, né? Isso até mesmo em tarefas que a gente está acostumado, né? Por Uhum. exemplo, né, você tem lá coisas que você gosta de ler, mas tem uma coisa lá que você sabe que vai pegar você em algum lugar. Uhum. Aí você já começa, isso aqui depois eu faço, né? E, enfim. Mas a Vai rolando tendência aqui. é essa, né? A Uhum. tendência é essa. Agora, uma coisa que acho muito importante, né? A gente começar a ter esse planejamento, de mesmo vendo, né? Encarar esse tipo de de Dificuldade? desafio mesmo, né? De dificuldade, né? Começar a ter um pouco mais de tolerância também, né? De consigo, né? Não ficar se flagelando, né? Flagelando. Uhum. De puta, não consegui, né? E etc. Isso já assim, se gratifique pelo que você já está fazendo, né? Então, o fato de você talvez, né? Bom, você não tem o hábito, vamos colocar, de, de sentar e ler, Uhum. né? Só que aí você, né, já pegou o livro, já sentou 10 minutos, né? Ok, né? Já é alguma coisa, Agora né? vamos tentar estender isso, né? Então Uhum. vamos aos poucos, né? Todo esse aprendizado também acontece aos poucos, né? Não adianta você se exigir um grande objetivo, né? Uhum. A muito curto prazo, né? Então, assim, claro, dependendo do que você está fazendo, da sua aptidão, enfim, espero que, Uhum. né, ocorra, mas geralmente as coisas demoram para acontecer, né? Vai aos poucos, né? E, Eu e vejo a muito gente tem que saber aqui. lidar. Sim, É, eu vejo fala. muito aqui, às vezes as pessoas perguntando, eu queria ter uma vida espiritual melhor, né? E tal. Daí a pessoa, né, tipo, fala, vou começar. Daí ela já vai, coloca um rosário, coloca meditação, coloca liturgia das horas, e ela não vai dar conta, né? E a gente vê que não vai dar conta, Não. porque ela não fazia isso antes, ela não vai conseguir prestar atenção, ela vai fazer só por obrigação, ou não vai mesmo fazer. Então, né, começa com o mistério do terço, né? Tipo, 3 Ave Marias, depois E 10, né? a, Vai gradativamente, né? sim, você vai ter que, né, ir implementando, né? O fato de você querer algo, né, já te mostra que você, né, já, bom, posso fazer isso. Uhum. Agora, o que que eu vou fazer ao longo do meu, eu vou ler um pouco da Bíblia, né? Vou rezar em tais horas, né? Limite esse horário também, né? Uhum. Então, limite a forma como você exerce, né? Já que você não vive no mosteiro e sua vida, né? Não tá Tem mais só, né? coisas, né? Naquela que sua vida deve ser integrada, né? Essa é uma Sim. questão, né? Então, Uhum. assim, mas crie os momentos que você possa estar com você e ter essa ligação, né? Com, com Deus e possa meditar e rezar né? Porque assim você começa a adquirir esse hábito, né? Uma coisa, um livro, né? Que eu lembrei agora é o Diário de um Peregrino Russo, Uhum. né? É uma obra da Igreja Ortodoxa, né? Mas eu acho que aquilo que ele faz ali, né? É o que a gente também pode fazer, né? Porque o peregrino russo, ele começa com a oração do Sagrado Coração de Jesus, né? Uhum. Que é uma meditação, né? Que é uma meditação e aí ele vai fazendo isso, só que aí ele
também ele vai tomando gosto por aquilo, Uhum. né? E chega uma hora que ele não consegue, a mente dele medita aquilo 24 horas por dia. Ele já não consegue se ver sem aquela meditação, Uhum. né? Então, assim, só que tudo foi muito pouco, tudo foi muito aos poucos até ele chegar num grau de meditação, de leitura, né? Uhum. Dos padres da igreja, etc. Foi tudo muito, né? Pelo Gradual. relato dele, foi tudo muito gradual. Não adianta a gente querer ler a Suma De uma vez. Do de nada, uma assim. vez. Não vai. Não adianta, né? Não vai. Até eu tô postergando isso. Mas, porque para mim isso é muito mais difícil do que, por exemplo, ler o Jung, ler Freud, ler outras coisas que para mim já é algo que eu já tenho todo o manejo, né? A Uhum. linguagem, etc. Né? Você já Para tá mim é muito mais habituado a simples. isso, né? Uhum. Sim, né? Então, agora, você quer. E outra, né? A vida espiritual, ela é uma coisa que é contínua. Não tem fim isso. Né? Vai Uhum. ter fim no final da sua vida. E como que você vai fazer um planejamento para isso? Né? Então, assim, Uhum. é preciso que a vida espiritual, né? Ela seja, digamos, totalmente integrada no seu plano, né? Uhum. Digamos, né, todas aquelas ações, né, tudo que você faz ali, né, tem que estar, seu espírito tem que estar junto, né, a sua vida, por isso que tem que estar integrada, né. Sim. Não adianta, é Também. aquele negócio, né, não adianta eu, eu quero a santidade e eu sou cafetão. Né? Então, Exatamente. assim, você tem que, sua vida inteira tem que estar integrada naqueles princípios, naquele tipo de formação também. Né? Não Uhum. adianta, ok, mesmo a gente vê na missa, a missa não começa ali no domingo. Né? A missa é fora toda, o domingo é simplesmente a realização daquilo, né? A concretização de tudo. Né? Mas quando você sai da missa, aí sim as coisas aquilo, né, Tá na hora de se viver a deve se missa, né? realizar, é a realização, né? Agora, você quer uma vida espiritual para quê? Né? Então, porque também qual que é o seu objetivo, né? Dependendo do seu objetivo, você quer, isso eu vejo muito, né? Você quer uma vida espiritual para se sentir bem, né? Ou realmente porque você quer atingir uma outra transcendência, ou você quer integrar, né, certos conhecimentos ali, você quer entender as coisas do jeito que elas são, Uhum. Tem até né? um livro que chama Combate Espiritual. O padre que escreveu o livro, ele fala muito que, tipo assim, não adianta nada você buscar a santidade por causa de você mesmo, por causa da comunidade, por causa de inúmeros fatores. Você tem que buscar a santidade, né, a vida espiritual em si, para agradar a Deus. Então, se você não está fazendo aquilo ali por Deus, você não está seguindo a vida espiritual, né? Você está fazendo, pode ser por egoísmo, por aparência, por status, né? Tem N motivos. Mas o motivo principal para conseguir a santidade é por Deus. Né? Então, se não for por ele, não vai adiantar. Sim, e é isso, né? Porque aí se perde o valor motivacional. Porque se eu quero me sentir bem, e olha, as pessoas às vezes procuram, né? Procuram Deus, etc. Não que isso seja errado, mas a questão é, se você quer se sentir bem, no momento que você se sentir mal indo na missa ou vendo Uhum. alguma passagem bíblica, etc., Você né? abandona, né? Você abandona. Você fala, olha, então não está resolvendo isso aqui, Uhum. né? E aí isso aqui não é para mim, etc., né? Enfim. Né? Então, assim, é, o que a gente está falando é procrastinar
também tem a ver com a questão do que você, de como aquilo, do sentido que você dá àquela tarefa. Uhum. O Né? porquê, né? Basicamente é isso que a gente está falando, né? Uhum. Do sentido que tem aquela tarefa para você. Né? Se você, uma das coisas que eu mais vejo em artigos, em livros, etc., né, é o estudo com estudantes, né, com pessoal da universidade, etc., né, e a maior parte procrastina, mais 70% procrastina. Por quê? Porque tem um monte de coisa chata ali e que É. você não quer fazer, Uhum. E que às vezes você não vai nem né? usar para Porque sua às vezes, vida, né? sim, sim, e a gente tem que levar isso em consideração que nem todo mundo nasceu para tudo, para aprender aquela área inteira, né? Uhum. O, tem pessoas que são muito mais focadas, né? E com conhecimento é muito mais específico. Então, é Uhum. claro que se você me dá, sei lá, uma produção para eu fazer em um mês de astronomia. É claro que isso vai ser muito mais penoso para mim, né? Porque eu não sei nada, etc. Então, assim, eu não vejo valor naquela tarefa. Uhum. Então, a procrastinação ocorre justamente aí, porque não tem sentido, Uhum. né? Não tem Você acha sentido. E que aí, você acha fala, que é fala. necessário assim que a pessoa ela perceba, então, ela analisa a vida dela, eu estou procrastinando isso daqui, por quê? Né? Eu acho que é muito, muito importante a pessoa de fato pensar, né? Não ficar só se culpando, eu estou procrastinando, eu sou ruim mesmo, eu sou um preguiçoso, não sei o quê. A pessoa de fato precisa olhar, né? E, e dependendo do caso, né, eu acho que vale, né, procurar uma ajuda. O que você acha? Claro, 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 mas é isso mesmo, né? Se, se você já vê que aquele seu trabalho, né? Muitas pessoas às vezes precisam mudar de área, mudar de De emprego, área né? De trabalho. profissional, de emprego, enfim, às vezes, ou mesmo, vamos colocar, relacionamentos. Sim. A pessoa está procrastinando, assim, de, sei lá, sair com. Falar de sair nesse sentido, né? Agora em quarentena é meio Não dá pra complicado, mas sair. as pessoas estão. Mas as pessoas estão. Às vezes não conseguem nem simplesmente, olha, marcar um jantar, ou, né? Ou sair para jantar, enfim, né? E aí Uhum, fica enrolando. Sendo que isso também poderia ser algo que beneficiasse elas no relacionamento e etc, né? uhum. Então, é importante que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo e da onde, e para onde ela está indo, né? Movimento, atividade é diferente de direção, É. né? Uma pessoa pode Então, às ficar vezes o tempo todo produzindo, mas ela não sabe para onde ela tá indo, o que que ela tá fazendo, só tá produzindo ali, né? Mas para quê, né? sim, sim, e é isso. E às vezes a, ela está produzindo, mas ela está procrastinando ou evitando outras tarefas ou outras Uhum. coisas que a vida dela. É aquele, né, velho, é, acho que aquela velha história, né, de que o marido sai de casa, fica no escritório até tarde para não ter que enfrentar a Voltar para casa. família, né, voltar para casa, ou vai, sei lá, vai para o bar, etc, né? Enfim, Uhum. são coisas que às vezes, né, as pessoas não querem ver a própria vida, né, e acabam procrastinando tarefas e coisas e deveres que eram muito mais importantes, né? Uhum. Certo? Então, assim, é preciso achar sentido ali também. É preciso achar sentido na própria vida para evitar momentos de procrastinação, né? E Sim. claro, né, depende, ainda voltando naquele ponto do que a gente está chamando procrastinação, às vezes não é procrastinação, às vezes é simplesmente, olha, preciso fazer outra coisa que eu estou cansado, né? Uhum. Entendi. Então, tem aquela pessoa que procrastina de forma mesmo a evitar essa tarefa mesmo. Então, seria
o tipo relaxado, né? O procrastinador relaxado, que ele simplesmente evita mesmo a tarefa Uhum. e vai para o bar, vai para a festa, vai jogar videogame, enfim, vai ter prazer, né? Vai Uhum. ter prazeres e evitando a própria realidade ali, né? Esse é o problema da procrastinação em si, né? É o fato de você não vivenciar a realidade, não viver a sua vida, não conseguir integrá-la, né? Não, você não consegue integrá-la, integrar a sua vida, e aí você fala que você está procrastinando, né? Não vai dar tempo de tudo. Não. Não vai. Desculpa quem estiver ouvindo aí, né? Não, você não vai ter tempo para fazer tudo nessa vida. Não adianta. Né? Primeiro, você vai ter que escolher, né? Escolher para onde você está indo, escolher coisas, o que você deseja aprender, aquilo que você deseja ler, o que é mais importante, né? É Uhum. preciso ter essa, é preciso ter Hierarquia, esse né? tipo de hierarquia, até mesmo, né? Para você conseguir saber o que é realmente importante, o que simplesmente Prioridade, né? é algo que você pode fazer em outro dia, né? Uhum. E isso é dia após dia. É importante que as pessoas vejam, né, que elas têm que fazer dia após dia esse tipo de avaliação, Sim, diariamente. né? Porque uma coisa é eu procrastinar e eu adiar uma tarefa um dia, né? Porra, um dia. Tem dia que você realmente você tá desgastado, desmotivado, né? Completamente desolado. Cansado, né? Uhum. Enfim, né? Tem dias que você não está bem, né? Se você fez alguma coisa naquele dia, ok, bacana, né? Você tem talvez esse autocontrole te ajude. E provavelmente vai, né? Se você está desmotivado, às vezes você faz alguma coisinha tal e já te ajuda para amanhã, né? Uhum. E ok, né? Mas tem dias que você não tá afim. E você vai ter que considerar isso, né? Ah, foi um dia perdido? Bom, não sei. Às vezes você relaxou seu cérebro, no outro dia você produz o triplo, o quádruplo, Uhum. resolveu. Tem tantas coisas, né? Que são resolvidas durante o sono também, Uhum. Né? né? Você dorme já, já Você acorda sonha, ligado. acha a resposta e pronto. Uhum. Né? Isso e vários cientistas acabaram achando respostas assim, né? Dormindo, né? Dormindo, né? Então, assim, é necessário ter um bom sono, é necessário você se desligar também, né? Às vezes é preciso, né? Senão você vai querer o quê? Ninguém aqui é uma máquina, Uhum. né? Tem que ter consciência dessas coisas, né? É importante ah, a gente colocar que é preciso ter coragem para ser imperfeito, né? Até hoje eu tava lendo, peguei esse livrinho, né? É preciso coragem para ser imperfeito e fazer as coisas com a maior perfeição possível, né? Porque Uhum. às vezes você não faz, está procrastinando porque você tem medo De dar de errado. enfrentar a tarefa, de dar errado, Uhum. É né? verdade. Uhum. Você- e aí você evita mesmo. E é preciso ter coragem para fazer coisas. Né? Você não vai ser perfeito em tudo, você não vai. Tem milhares e milhares de pessoas melhores que a gente, etc. E a gente tem que ter consciência disso, mas você tem que fazer coisas que são. Que você sabe que é o seu dever e que você tem que fazer. Uhum. Entra até a Né? humildade aí, né? Você reconhecer, tipo, eu não vou dar conta de tudo, eu não vou ser perfeita em tudo e eu vou fazer, tipo, o máximo que eu posso, né? E fazer, né? Sim, Porque ficar esperando o momento certo, o momento perfeito, né? Ou a oportunidade para eu fazer aquilo de forma perfeita, esse dia não vai chegar nunca, né?
Sim, sim, e às vezes esse é um fator, né, emocional que leva à procrastinação, né? Então, o fato da pessoa realmente ver que, olha, eu não consigo fazer de forma perfeita, mas eu vou fazer mesmo assim, Uhum, né? E problemas todo mundo tem, problemas de, às vezes, execução e etc. Isso ocorre e é compreensível, é o natural, só que, na verdade, você também está se aprimorando ali, naquela prática, enfim. uhum. Todo Então, aprendizado, né? sim, agora, se você não fizer, o que que você vai fazer? Quando que você vai fazer? E é engraçado Né? como esse ato de ficar enrolando uma coisa, parece que você enrola mais. Tipo assim, é como se fosse um vício mesmo. Você enrola uma coisa, daí amanhã você enrola de novo, de novo, de novo. Resolver aquilo lá na frente é muito pior do que resolver agora, né? Sim. Ahn, tem um, tem algumas teorias sobre a mudança também, né? Hum, Porque às vezes você procrastina a própria mudança, né? Por exemplo, mudança de hábitos, né? Ah, eu uhum, preciso comer melhor, eu preciso entrar na academia, eu preciso, enfim, fazer um curso, etc. E você vai, né? Então, às vezes a própria procrastinação vem de não saber muito bem o que se quer, para onde se vai e o que que aquilo vai te levar, né? Então, uhum, tem algumas teorias que tratam de, primeiro, você tem que conceber, né? Conceber a ideia, né? Então, tem uma parte de pré-concepção, né? Pré-contemplação do que você vê, que você quer. Isso ainda é meio nublado, né? Depois você contempla já com um pouco mais de forma, né? Aqueles pensamentos vão se consolidando, né? E aí você entra num processo de ação. O que é o mais importante é você agir, né? uhum, E depois manutenção aí disso, né? uhum. Então, também são Interessante. processos, né? Uhum, É, e assim, tudo isso envolve, né? Envolve dificuldade. Não tente fugir das dificuldades, né? Mas é enfrentá-la, né? uhum. Tem uma frase que fala Ahn, assim que tudo que a gente faz muito fácil não vale a pena. Tipo, porque geralmente as coisas mais boas, né? As melhores coisas, elas dão trabalho, né? Então, você vai instalar, tipo, um hábito de comer melhor. Isso não tem como ser fácil, né? Se você comeu a vida inteira mal, né? Não tem como ser fácil, mas você tem que pensar, o resultado é muito bom, né? sim. Aqui, aí entram várias coisas, né? As pessoas, elas. Então, vamos pegar só o fato de comer melhor, né? O pessoal da nutrição ama isso, né? É, Então, ok, aí a pessoa vê, bom, comer melhor o que que é? É comer, então, comidas que sejam mais orgânicas, né? Tirar industrializados, processados, etc. Tá, beleza, até aí foi, né? Uhum. Você consegue estruturar. Só que aí vem quantidades. Ah, não, comer melhor é comer pouco. Enfim, e aí já começa vários, e aí a pessoa acaba assim, desistindo antes de começar. Uhum. Né? Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tolerância com a gente mesmo nessas questões principais, né? Olha, eu vou tentar e às vezes estudar sobre aquilo, Uhum. o que eu quero fazer. Clareia Porque as muitas pessoas, coisas, né? sim, né? Conversar com pessoas que já fizeram, ver coisas de pessoas que fazem, né? Uhum. Porque, assim, às vezes as tarefas são muito difíceis, né? E é preciso você. Então, eu quero ser um grande atleta. Uhum. Tá, beleza. Só que você vai ter que treinar 20 horas por dia, né? Comer direito, dormir direito, enfim.
né? E aí entra a parte, bom, o que que, qual o nível que eu estou e aonde eu quero chegar. Então, dividir isso, né? Certo? Você está no nível 1, não adianta você ir para o nível 100 direto, você vai morrer, né? Uhum. Entende? Eu acho que tem que ter, e esse é um processo também, né? É um processo de lidar com frustrações, lidar com ansiedade, lidar. Então, se as pessoas não têm esse, digamos, né, esse hábito ou essas habilidades, né, também de lidar com os próprios processos psíquicos delas, né, fica muito Uhum. mais difícil para qualquer coisa, né? Teve eu pensei até num fato, né, que quando eu estava no ensino médio, finalizando o ensino médio, eu fui prestar o vestibular. E aí eu fiquei tão nervoso com aquela prova que eu não consegui fazer. Uhum. Entendeu? Eu fui embora antes de terminar. Uhum. E assim, eram coisas que eu sabia que eu dominava. Então, tinham ali processos também que, é claro, né? A gente está falando de procrastinação, mas né, eu acho que se encaixa nesse sentido de, bom, eu tenho que me observar, Uhum. né, o porquê que eu não estou fazendo aquilo, o porquê que eu estou adiando coisas na minha vida. Uhum. Né, tudo, Santo Agostinho diz aquilo, tudo isso, conhece-te, aceita-te e supera-te, né? Mas se você não se conhecer, como é que você vai se superar, né? Não tem jeito. sim. Então é A gente necessário. falou da. Pode falar. Desculpa, fala. Fala. Não, então é Não, que a gente necessário falou de da questão fato. da. É necessário de fato que a gente analise, né? Analise a nossa realidade, analise de fato o que a gente é, o que a gente pensa, né? Como a gente age para depois instaurar essa mudança, né? Sim. Né? Ahn, primeiro, você tem que se observar, você tem que se conhecer. O porquê que eu não estou fazendo aquilo que eu devo fazer? Né? Porque é muito fácil a gente se culpar, se cobrar, se flagelar, Uhum, mas é difícil analisar a questão com frieza, né? E com clareza, né? Às vezes você não está fazendo, porra, porque você está cansado, né? Então a pessoa sai 5 horas da manhã, chega às 10 da noite em casa e ainda ela quer se cobrar de, sei lá, estudar, enfim, é complicado. Você vai uhum, ter que, é claro, você vai ter que ver aonde se encaixa esse período. Né? O que que você pode fazer aí sim para melhorar? Será que você não tem que sair desse emprego, etc. uhum, Né? São coisas e fatos que a gente precisa começar a ver onde a nossa vida está caminhando, para aí sim começar a mudar também. Né? Todo mundo pode mudar. Isso, todo ser humano pode mudar. Acredito nisso. uhum. Muito Né? bem. Por mais difícil que seja, né? E em alguns casos também os mais terríveis que possam ser, mas né, tem a probabilidade, a possibilidade de mudança, e é isso que a gente acredita, Sim. né? O Então, nosso tempo é tá necessário. acabando. Então, bom, ah, tá. Se quiser, assim, dar uma geral, Finalizando, assim, como de fato a pessoa tem que agir quando ela está procrastinando demais. O que que ela faz diante disso? tá, vamos lá. Primeiro, né, você vai ter que começar a analisar, a planejar, né? Então, se é uma tarefa muito complexa, né, começa para o primeiro passo. Então, o que que eu tenho que fazer primeiro, depois? Então, tem um método que chama ABCDE, né? Então, você vai começar pelas tarefas mais urgentes da sua vida. Então,
Oi. Oi, Carla. Então, bom, vamos só para fechar, e aí eu Uhum. deixo essa parte, essa parte do vídeo até eu deixo mais curta, e a gente eu publico depois a parte só de resoluções, né? Isso. Vamos fazer uma parte só de resolução, como deixar de procrastinar, né? Então, prestar atenção na sua vida, no sentido daquelas tarefas, né? Uhum. Colocar, então, esse método ABCDE, né? Coisas importantes, aí você vai, é, já que são importantes e às vezes complexas, então, A1, A2, A3, A4, e depois B, C, D, E, enfim. Saber, né, o que que vai ser, quais são os seus objetivos, né, em várias áreas, né? Em geral, você pensa aí, vamos colocar 2 minutos, vai. Quais são os seus três primeiros, seus três objetivos fundamentais aí, com relação ao estudo? É ler esses 3 livros ou aprender esses três tópicos, né? Começar se organizando, né? O Uhum. planejamento, a organização pode te tirar muito, né, da sua vida. O Jordan Peterson fala, arruma a cama primeiro, Uhum. né? Então, começar se organizando, né? É, saber que trabalho é diferente de produção, né? Não é o fato que você fica trabalhando 8 horas por dia, mas você só produz duas, três. Então, vamos colocar, né, que trabalho é diferente de produção. Então, se você está em casa, agora, nesse período, né, regre-se, né? Comece estabelecendo horários para você sentar, para você, né, produzir ali e tal, e depois, meu, vai fazer outras coisas, vai fazer algum outro tipo de hobby, de atividade, enfim, você não vai conseguir produzir o dia todo, não adianta, não somos Não máquinas, adianta. certo? Uhum. Eu tinha anotado aqui, ahn, a questão, acho que da tecnologia, né? Então, Uhum. você usar a tecnologia de forma mais saudável e retirando, né, essa questão da tecnologia te atrapalhando, né? Ficar sem celular por 1 hora, duas, né? No mundo não vai Uhum. acabar, certo? Né? E, bom, eu acho que basicamente o que no tempo geral aí, né, era mais ou menos isso que eu tinha programado. Tem Uhum. outras dicas, eu vou deixar também no num post que eu quero fazer, né? Colocando, tem um livro que eu achei sensacional, que são 21 dicas sobre isso, sobre procrastinação, né? Aqui eu Uhum. acho que a gente foi muito além da procrastinação em si, né? Que Uhum. talvez as pessoas não falem sobre isso, né? Sobre esses Uhum. pontos que a gente tocou, né? Então, quem puder pegar, o livro chama Comece pelo Mais Difícil, né? É do Brian, deixa eu ver, Brian Tracy, né? Comece pelo Mais Difícil. Eu acho que é um livro muito bom, né? Sem muita aquela questão de produzir, né? Que você tem que ser útil, etc. E eu acho que dá para dar uma boa ajuda aí em organização, né? Mas Uhum. a primeira forma disso é o autoconhecimento mesmo e aquilo que é do seu dever, né? Saber o que é do seu dever. Você já fez um passo muito grande aí. E é isso, Certo. Carlinha. Uhum. Mais de 1 hora aí. Agradeço, sim. Agradeço a sua disposição, né? A sua abertura para fazer uma live assim pra gente, né? E explicar um pouco melhor, né, sobre tudo isso. Seja sempre muito bem-vindo por aqui.
Quer dizer, agora eu Sim, tô no seu, sim. né? Sim, mas a gente com certeza vai fazer outras aí. Beleza, Uhum. Caninha? Beleza. Então, bom, é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa Assistam lá noite. no Insta da Carla, né? Eu vou deixar aí também o Insta dela. Quem puder seguir, enfim, vai lá também. Uhum. Beleza, Bom, então. até mais, Tchau, tchau. Caninha. Até Tchau, tchau. Boa mais. noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.